Fala aí, galerinha do oitavo ano, minha gente. Como é que vocês estão, meu povo? De boas? De boa, né? Sempre aquela pergunta retórica. Vamos ao trabalho. Ó, hoje temos tema novo. Né? A gente já tinha falado pelo menos umas 3 aulas aí das revoluções inglesas. Claro que elas têm super importância do que a gente vai conversar hoje. Inclusive porque esses conteúdos formam um bloco muito homogêneo. Né? Já vou explicar. Hoje temos, portanto, tema novo. Vamos trazer novidade, vamos... parecendo um vendedor. Novidade, aquelas coisas de trem, né? É novidade, é qualidade, mais barato na minha mão. Olha aqui, ó. Hoje a gente vai falar do iluminismo. E quando pensa em iluminismo, quando a gente começa a falar de iluminismo, a primeira coisa que tem que vir é a cachola, a mente. Luz. Sabe? Quando você... É aquela coisa bem desenho animado. Você está fazendo alguma coisa, pensando em um desenho, bota... Deixa eu subir aqui. Bota uma lâmpadazinha assim na sua cabeça, significa o quê? Que você teve uma ideia, você sacou alguma coisa, você entendeu algum processo. É mais ou menos o que a gente vai tratar do iluminismo. Porque ele é tão importante. Bicho, ele tem implicação até hoje. Algumas formulações de filósofos iluministas do século XVIII orientam o nosso país, o Brasil, hoje, inclusive, não só o Brasil, como vários outros países do mundo. Exemplo. Você sabe como é que é organizado o poder político no Brasil, na República do Brasil hoje? Pelo que a gente chama de tripartição dos poderes: executivo, legislativo, judiciário. Essa é uma ideia, meu camaradinha, meu querido aluno, do senhor, o Barão de Montesquieu, lá no século XVIII. Foi ele que teorizou isso, foi ele que formulou essa ideia. Está em prática até hoje. A tripartição com poderes independentes que se equivalem. Olha a importância do iluminismo. Só para você ter uma das ideias. Liberalismo econômico, toda hora em jogo, toda hora em discussão. Assim, bicho, eu vou te dando vários exemplos ao longo da aula para você perceber e notar a importância desse processo. Mas o que eu preciso chamar a sua atenção, antes mesmo da gente começar a entrar no que é o iluminismo, no que foi o iluminismo, eu preciso contextualizar você. Eu comecei o ano martelando isso. Falei, olha, gente, oitavo ano estuda a instauração do capitalismo, a formação da sociedade burguesa, as revoluções burguesas, como a burguesia tomou o poder para instaurar o seu regime, a sua lógica, a lógica do capitalismo. Não falei isso para você, não frisei isso a todo momento? Sistematicamente. Então, falei para vocês, gente, por isso comecei pelo antigo regime. Porque tudo que a gente estuda no oitavo ano é basicamente a burguesia tentando acabar com o antigo regime. E, claro, o antigo regime vai resistir. Por isso, frisei, não dá para esquecer, é importante, é chave, porque todo momento eu vou falar antigo regime, você tem que estar ligado no que é. Eu vou falar de novo. Antigo regime foi o sistema que preponderou na Europa do século XV até o século XVIII, e se caracterizava por 3 elementos. Na política, número 1, o absolutismo, o poder dos reis absoluto, o poder concentrado nas mãos do rei. Não tenha nada acima do poder do rei, nada que rivalizasse com o poder do rei. Show. 2, na economia, o mercantilismo. O governo, o Estado controla a economia, controla os recursos, dita as regras da economia, não há livre mercado. E 3, a sociedade estamental, a sociedade dos privilégios de nascimento. Ou tu nasceu nobre e está no primeiro ou segundo estado, no clero ou na nobreza, ou não, é resto. Não é uma sociedade dividida pelo dinheiro, não é quanto você tem no bolso, na carteira. Você pode ser muito rico, ser um burguês e não, por ser um burguês, não ter privilégio de nascimento, você não tem título. Então você não vai ter as bonanças que aquele grupo tem.
Então, não é uma sociedade como a nossa. A nossa sociedade divide as pessoas pelo dinheiro. Tu é rico ou pobre, tu é burguês ou trabalhador, a depender dos teus recursos, que vão determinar a posição que você ocupa na sociedade. Não é o caso, atenção a isso, não é o caso, por exemplo, da sociedade do antigo regime, que é determinada pelo privilégio de nascimento. A sociedade se divide de acordo na posição que você nasceu, ou seja, se você tem ou não tem título de nobreza. Você é um duque, um conde, um marquês, um barão, um lorde, enfim. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então você está entendendo comigo? Eu tô Isso aqui é reprise, hein? É filme repetido. O que é o antigo regime? E eu falei para vocês, comecei o ano por aí, falei, olha, isso é chave, vamos retomar isso aqui, porque sem isso tu não entende nada. Show! Pá, tu lembrou que é antigo regime. Essas 3 características, política, economia e sociedade, do século XV até o século XVIII. Maravilhoso. E você entendeu que o 8º ano estuda um período da história em que essa sociedade está desmoronando, está sendo derrubada, está nascendo outra sociedade burguesa, sociedade capitalista, tem outras características. Essa é a questão fundamental. A gente começa estudando as revoluções inglesas justamente por isso. Porque ela é o primeiro racha no antigo regime, ela é o primeiro grande movimento revolucionário que vai oferecer um contraponto. Porque o antigo regime não se caracteriza pelo poder absoluto dos reis? Sim. E o que vimos com as revoluções inglesas? Que lá eles vão estabelecer a monarquia parlamentar. Lá o rei não vai mandar sozinho, ele vai ter que dividir o poder com o parlamento. Vai ter uma constituição, vão ter direitos estabelecidos. Por isso as revoluções inglesas são a primeira contradição, o primeiro contraponto ao antigo regime. Porque elas oferecem um outro modelo de política, que não é o modelo absolutista. Isso um século antes de tudo que vai acontecer na Europa. Um século antes de todos aqueles movimentos que são característicos das revoluções burguesas. A Inglaterra fez isso na frente de todo mundo. Por isso a gente estuda primeiro a Inglaterra. E lá vocês viram que boa parte das revoluções inglesas em si significavam o quê, basicamente? A luta sistemática das forças do parlamento, onde estava a burguesia, contra as forças do rei. Ou seja, se teria parlamento e o poder seria limitado do rei, ou se o rei vencesse, seria absolutista. Esse é o grande palco das vários momentos de guerra civil, inclusive das revoluções inglesas. E a gente viu que terminou como? Em algum nível. Com uma certa vitória do parlamento, que foi a instauração da monarquia parlamentar. Basicamente deu empate, porque o parlamento, em vários momentos, quis acabar com a monarquia e não conseguiu. E a monarquia quis acabar com o parlamento. Então, preciso que vocês entendam que a Inglaterra, antes de todo mundo, por isso que ela foi pioneira, ela foi vanguardista, ela conseguiu acabar com uma das características fundamentais do antigo regime, que era o poder absoluto dos reis. Lá, depois da Revolução Gloriosa, seria uma monarquia parlamentar, teria direitos, Bill of Rights, tudo que a gente estudou. Uma certa constituição, o poder político do rei sendo dividido com o parlamento. Ótimo, perfeito. Ou seja, as revoluções inglesas foram pioneiras por isso. Porque antes de todo o movimento que vai se gerar de crítica e superação do antigo regime, eles já fizeram antes de todo mundo. E agora a gente começa a estudar como essas ideias vão começar a circular, de como a burguesia vai começar a pensar em criticar o antigo regime para tomar esse poder. Um século depois, basicamente. Show? E aí, um dos pontos chaves para a gente entender que foi esse processo, como ele se encaminhou, é justamente o iluminismo. Tá? Então, já vou projetar uma tela aqui para a gente começar a brincar, ser feliz.
Deve estar aparecendo para vocês aí já já. Só um minutinho. Cadê? Show! Meus queridos, aquela coisa quase, companheiros e companheiras do 8º ano, o iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico, político. Então, estamos basicamente falando de ideias. E eu vou explicar por que essas ideias são tão importantes. Tá? Então, antes de mais nada, a definição, se cai na tua prova, na vida, o que é iluminismo? É um movimento político, intelectual, filosófico, de crítica ao antigo regime. Aí que tá a chave, é o pulo do gato. O gato tá vindo? O gato pulou. O movimento iluminista é um movimento filosófico. Você também pode resumir assim. Um movimento filosófico de crítica ao antigo regime. Ou seja, o iluminismo foi a análise de vários filósofos, pensadores, intelectuais que chegavam à conclusão de que o antigo regime era ruim, que eles não queriam o antigo regime, que não era bacana o antigo regime, e propunham coisas diferentes do antigo regime. Até então, você pode pensar, poxa, mas qual a importância disso? Para que eu estudar esse negócio? Isso é aula de história, não é aula de filosofia? Muito bem. Mas, meus amigos, não se faz revolução sem ideias. Não se fazem grandes movimentos políticos sem ideologia. O movimento iluminista é um movimento ideológico. Vai ser um movimento ideológico da burguesia. Ou seja, a burguesia não estava satisfeita com o antigo regime. Ela não se vê no antigo, ela não tem privilégios no antigo regime. Lembre-se, a burguesia é o grupo social que lida com o comércio, com as relações comerciais, com dinheiro. E ela não se via mais no antigo regime. Ela não achava vantagens naquilo. O antigo regime estava atrapalhando a burguesia. Porque você tinha uma galera acima dela que não era burguesa e que tinha todos os privilégios e ela não. Ela tem grana, mas não tem poder político, não tem privilégio. Então, no século XVIII, que é um século chave, que é o momento de virada do antigo regime para a sociedade contemporânea, do antigo regime para o capitalismo, tá? Essa burguesia está insatisfeita. E ela vai encontrar no iluminismo as ideias que ela quer aplicar. E por que a gente estuda o iluminismo? Já que isso é uma aula de história, não de filosofia. Porque o iluminismo vai mudar a história, meus amigos. A burguesia vai fazer as revoluções usando essas ideias. Por isso que é tão importante. Por isso que é chave. A burguesia pega essas ideias e aplica. Coloca-as em prática. E isso foi um movimento absolutamente distintivo nos vários contextos que a gente pode estudar. Esse foi, portanto, um movimento, tá, que se caracterizou, e é aquela coisa engraçada, quando as ideias ganham pernas. Porque, bicho, você tem um movimento, você ser um pensador, você formular uma ideia, todo mundo pode fazer isso. Você também pode na tua casa. Você, eu quero que, sei lá, o mundo vira de cabeça para baixo. Ok, essa é a sua teoria, essa é a sua filosofia. Agora, se isso vai virar realidade ou não, aí é outra conversa. E, sobretudo, quando estamos falando de teorias, de filosofias políticas, você também pode pensar, eu não quero que o Brasil seja uma república, eu quero que o Brasil, sei lá, tem um outro regime político, vamos, sei lá, mudar tudo. Show, é uma teoria política que você vai formular. Agora, se ela vai virar realidade ou não, aí é outra conversa. O iluminismo fez esse movimento. Ele não foi só um movimento filosófico, intelectual. Ele não foram só ideias. Ele virou prática. Ele foi praticado. Essas ideias vão ser aplicadas. Aí você pode perguntar para mim, onde elas foram aplicadas? Independência dos Estados Unidos, a tal da independência das colônias. A Revolução Francesa. O lema da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade,
Liberdade, igualdade, fraternidade. São ideias iluministas. O que os revolucionários franceses vão aplicar, vão pôr em prática, são ideias iluministas. A ideia da federação, a ideia da república, a ideia da Constituição, dos direitos do homem e do cidadão, dos direitos políticos fundamentais, do liberalismo econômico. Todas essas ideias do iluminismo. Mesma coisa que os americanos vão fazer lá, na independência dos Estados Unidos. Vão aplicar boa parte dessas ideias aí. Aí você pode perguntar, mas só esse? Não, as independências na América vão ter influência iluminista. Movimentos de luta contra o domínio colonial vão ter influência iluminista. Pense, por exemplo, aqui no Brasil, num movimento que a gente vai ver a Conjuração Mineira, que antigamente era chamada de Inconfidência Mineira, Tiradentes, aquela coisa toda, tem até feriado. São esses caras aí que estão lendo Rousseau, estão lendo John Locke, estão lendo Montesquieu, Voltaire, e estão fazendo um movimento político. Querem aplicar essas ideias. O iluminismo chegando até no Brasil. Quando você vê lá aquela bandeira da Inconfidência Mineira, libertas, que será também... Olha como eu posso falar? Olha o slogan iluminista na prática. Esse movimento, portanto, é chave. Não tem revolução, não há grande movimento político, não há grande mudança sem ideias antes. Ninguém sai de casa para pegar em armas, lutar contra o rei, potencialmente ser morto, sem ideia por trás, sem um objetivo, sem saber o que quer fazer, onde quer chegar. Eu vou lutar contra o presidente, não sei o que, eu vou pegar em armas. Tá, por quê? Só para derrubar o presidente? Tá, e aí? Fazer o que depois? Botar quem no lugar? Que regime? Que política? Não tem isso, gente. Todo movimento político, movimento social político, tem por trás uma ideologia. Ou seja, um conjunto de ideias que orienta aquele movimento. Tu quer derrubar o presidente por quê? Para quê? Para fazer o quê? Colocar o quê no lugar? As ideias aqui por trás. Mesma coisa nesse contexto. Um brinde a gente. E estudamos o iluminismo, eles são tão importantes porque ele realmente vai ser posto em prática. Tudo que esses filósofos estão pensando, Rousseau, John Locke, a gente vai estudar sempre todo. Montesquieu, Diderot, e por aí vai, D'Alembert, vai ser posto em prática. As revoluções, como a Revolução Americana, como eu já te falando, a independência dos Estados Unidos, como a Revolução Francesa, os movimentos revolucionários na América de independência, vão pegar essas ideias e pôr em prática, praticá-las. Tanto que se formou sociedades burguesas que existem e têm influência até hoje para a gente. Não comecei a aula falando que o Brasil hoje não é baseado, não tem o seu sistema político baseado na tripartição dos poderes? Sim. Executivo, legislativo, judiciário. Ideia do Montesquieu, do século XVIII, iluminista. Olha a vitalidade dessas ideias, que foram aplicadas não só no contexto revolucionário do final do século XVIII, mas tem vitalidade aí até hoje, como no nosso caso no Brasil. A ideia de constituição, de direitos básicos. Olha aí o iluminismo presente até hoje no Brasil, na tua vida. Show de bola? Perfeito. Então, pegue esse ponto que ele vai ajudar tu a entender todo o desenrolar das histórias que a gente for ver esse ano. Então, comecei falando para você, olha, o antigo regime, galera, durou do século XV ao século XVIII. No século XVIII ele já está meio fragilizado. Já tem um grupo, como a burguesia, que não está mais satisfeita não, quer mudar a sociedade. E surgiu um movimento no século XVIII que vai dar voz a isso. Que vai teorizar essas mudanças, que é o iluminismo. Então, definição, movimento político intelectual ou só um movimento filosófico contra o antigo regime, de crítica ao antigo regime. Já é? Já é. E eles partiam de quê? Qual é o fundamento? A ideia do uso da razão.
O iluminismo é um movimento absolutamente racional ou racionalista. Isso quer dizer o quê? Para os iluministas, o homem pode entender a vida, a si mesmo, o corpo, a natureza, a política, através da razão. Os iluministas rejeitam as explicações religiosas. Os iluministas rejeitam, tá, as explicações místicas. É um movimento assentado na razão. E tem, veja só, até mesmo alguns filósofos que não eram ateus, tá? E que partiam da ideia que até para entender Deus tinha que usar a razão. Olha que louco, né? Ou seja, explicar Deus através da razão era um ponto para esses caras, algum deles. Outros não, outros eram absolutamente ateus, queriam que a igreja acabasse, inclusive. Pense o senhor Voltaire, que disse o seguinte, palavras de Voltaire: o mundo vai ser um lugar melhor quando o último rei morrer enforcado nas tripas do último padre. Para você ver como Voltaire gostava da monarquia e como Voltaire gostava das igrejas, né? Então, varia, né, esse tema religioso. Mas o que todos esses filósofos, todo esse movimento tem em comum? O uso da razão é central. Não tem explicação mágica, mística, religiosa. Não tem essa de justificar porque Deus quis ou porque vem de Deus. Não rola isso para os iluministas. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam na razão. É um movimento científico. E aqui a oposição entre ciência e religião aparece com força. Show? Já é? Muito bom. Um outro ponto que é importante lembrar e pontuar com vocês é que isso é uma coisa característica, tá? O século XVIII vai colocar na ordem do dia, vai colocar como no vocabulário político, vai lançar como bandeira uma coisa que é curiosa e importante. Uma palavra. Liberdade. Tanto o movimento iluminista como a burguesia que vai se apropriar de todas essas ideias vai se lançar e vai colocar como sua grande bandeira política, seu grande slogan, o que você quer, né? A palavra liberdade. Portanto, a palavra liberdade entra no vocabulário político no século XVIII das lutas. As pessoas passam a querer lutar por liberdade. Contra a opressão, contra as tiranias. Isso no mundo, cara. Vai tanto da independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, aqui no Brasil, as independências na América e vários movimentos que vão vir depois, no século XIX. Todos eles usando essa palavrinha mágica que foi alçada pela burguesia no iluminismo. Liberdade. Por isso são lutas liberais. O liberalismo entra no vocabulário político e a gente vai analisar ponto a ponto por quê, o que é esse negócio de liberalismo, tal. Mas pensem nessa ideia. Foi feito um contraponto. O antigo regime, como o domínio, a falta de liberdade, a tirania dos reis absolutistas, o uso da religião para explicar as coisas, ou seja, a ignorância para os iluministas e tal. E do outro lado, o iluminismo, a burguesia como luz, liberdade, progresso. É uma luta entre eles. Tanto que o termo antigo regime foi dado pelos revolucionários franceses. Os reis e rainhas não se diziam, nossa, eu sou o antigo regime, porque não tem nem lógica dizer que eu sou o antigo regime. Porque dizer antigo regime pressupõe que tem um novo regime. Então não teria nem lógica as forças do absolutismo falar um negócio desse. Esses são termos revolucionários na França. Que quando tomaram o poder do rei, aquela coisa toda, diziam antigo regime, eles, tudo isso. Ignorância, muita religião, absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Nós, novo regime, burguesia, liberdade, progresso, avanço.
Tá rolando muita disputa, gente. Uma sociedade está em crise, o antigo regime, está nascendo outra. E essa outra que está nascendo também está procurando se basear e ter suas características ideológicas próprias. É o uso da razão. É a crítica ao antigo regime. E isso se expressa até mesmo no próprio nome que o movimento ficou conhecido. Iluminismo. Iluminar. Luz. Vocês vão ver várias expressões do tipo o século XVIII é conhecido como o século das luzes. Por quê? É o século do iluminismo. É o século dessas reflexões. E essa metáfora é muito importante. Saber, conhecimento, igual a luz. Jogar luz. E os iluministas diziam isso. Vamos jogar luz. Razão sobre as trevas do antigo regime, sobre a ignorância, sobre o misticismo, a crendice. E esse movimento vai ganhar um fôlego imenso. E por que ele é tão importante? A burguesia vai pegar o iluminismo e abraçar o iluminismo. Falar, você é o que eu queria para mim. Sabe aquela coisa do Cazuza? Ideologia, eu quero uma para viver. Então, a burguesia achou a ideologia que ela queria para viver. O iluminismo. E por que isso tudo ficou tão importante? Porque a burguesia vai pegar o iluminismo e pôr ele na prática. Vai tomar o poder do antigo regime, vai aplicar as ideias iluministas, elas estão aí até hoje para a gente ver em várias características, como eu já disse em alguns momentos dessa aula. Então, é um movimento importantíssimo, tem muitos desdobramentos, a gente vai ver ele com calma, tá? Dúvidas, questões, manda mensagem para mim. E é nóis! Beijo, galerinha! Tchau, tchau!